assistiu o viral do Coni 2012? Quem assistiu inteiro? Duvido. Quando eu falei inteiro, mais gente levantou a mão do que quem falou que tinha visto o viral, porra. Quem aí assistiu o viral? Quem assistiu inteiro? Meia hora? Você achou bom? Esse viral foi uma das coisas mais loucas que rolaram na internet em termos virais, né? Porque ele é um vídeo atípico, ele tem meia hora e todo mundo fala que não, viral na internet tem que ter 1 minuto e 12 segundos no máximo. Ele fala de um assunto que teoricamente também não reverbera, que é política, vamos dizer assim, socioeconômico, né? Coisas menos palatáveis que humor, ou um cara caindo, ou um cara cantando, ou um cara pagando mico. O mundo inteiro retweetou, compartilhou, etc. E a gente queria entender algumas coisas sobre esse viral. Por que ele foi tão bombástico e o que a gente pode extrair daí e jogar para outros virais da internet? Para fazer isso, a gente montou uma banca multidisciplinar que cada um vai analisar o viral do seu ponto de vista. Então, a gente tem pessoas de vídeo e imagem que vão falar de direção de arte, de roteiro, da edição, etc. A gente tem antropólogos que vão falar sobre a questão histórica, de movimento. A gente tem pessoas de digital que vão analisar a viralidade. Enfim, a gente montou uma mega banca bacana para a gente dissecar esse bagulho aqui agora, ao vivo, no YouPix, e todo mundo entender de onde veio tudo isso. Então, para começar, eu vou chamar Juliano, Davi e o Daniel, da Galeria Experiência. Venham para cá. Pode vir. Ouvir o nome, pode subir. É a deixa. Bem-vindo. Pode escolher um lugar. Ah, todo mundo já subiu junto? Ah, então tá bom. Então, o Juliano Spaer, que é antropólogo digital, pesquisador. O Rafael, tem que... Não sei se bate palma antes e depois. Bom, então entra todo mundo, daí eu vou apresentar individualmente. Aqui tem um lugarzinho, Renê, ó, pra você. Em pé que você não vai ficar, então deixa eu apresentar. Já que vocês entraram. Juliano Spaer, antropólogo digital, pesquisador de mídias sociais. Rony Rodrigues, sócio da Box 1824. Você veio da caravana de onde? Brasília. Rafael Vasconcelos, que é diretor de criatividade do Facebook no Brasil agora. René de Paula, que já é conhecido do palco, que está à frente da diretoria de negócios da Cubo CC hoje. CC fica engraçado, né, da Cubo. Esse daqui eu já apresentei. Daniel, Davi e Juliana, da Galeria Experiência, que é um coletivo de criação e discussão de imagens e tal. Então, esse time vai dissecar esse viral junto com vocês. Renê, você quer fazer pergunta no meio, antes, depois? Você me avisa, então. Então, bom, vou deixá-los com... Posso? Você pode. Tá legal. Gente, quando a Bia me chamou para moderar essa história toda, eu acho que eu não prestei muita atenção na coisa do grande caralho que ela conseguiu, que foi juntar gente absolutamente genial. O papo que já estava rolando ali atrás foi maravilhoso. Depois disso, eu quero continuar conversando com esse pessoal, porque são expoentes em áreas e visões completamente diferentes da internet. Gente com histórias muito legais para contar. Pô, tem desde o Juliano, que eu conheço há bom tempo, que agora está, né, estudando internet de um ponto de vista antropológico, super legal. Tem o Rony da Box 1824, que está despontando, né, uma empresa sensacional. O Rafa, que está numa posição, cara, maravilhoso, tira o chapéu, puta posição legal, quer cuidar da inovação e criatividade no Facebook. E está aqui o pessoal que está gerando conteúdo super, super, super bacana, galeria de ideias, é isso? Super legal. Então, cada moçada dessas vai trazer uma visão muito diferente, não só diferente porque eles têm papéis diferentes, mas que, porra, vocês estão vendo gente de peso. E eu acho que a Bia me chamou também, porque quando eu sou moderador, aí eu tenho que falar menos, então é sempre assim eu não falo tanto. Posso começar, Bia? Tá, então eu vou pedir uma coisa, assim, eu acredito sempre que enriquece muito a sua opinião quando você conta quem você é. Para a opinião não ficar um troço solto, para a opinião não ficar um troço vazio. Né? É diferente você falar como marca, como estudioso, como acadêmico e tal. Então eu vou pedir para cada uma das pessoas aqui para se apresentar em minutinhos, contar, olha, o que a gente faz, para pelo menos dar uma contextualizada no que vai rolar. Acho que a gente pode começar com a galeria de ideias. Tem microfone? Boa tarde. Bom, como o pessoal falou, a gente é de um coletivo que chama Galeria Experiência.
E a gente, basicamente, trabalha com a pesquisa, produção e criação de imagens, né? Gerando conteúdo, principalmente para a internet. E a gente se chama de coletivo principalmente pela forma como a gente trabalha, né? Não tem hierarquia, ninguém tem uma função muito definida. É meio sempre quem tem vontade de fazer vai lá e faz, né? E acho que é isso, né, que a gente faz. Falou por todos? Ah, então tá bom. Eu falei por todos. Eu falo, pouco legal, coletivo mesmo. Eu falo por mim, então. Renê, eu estou nessa área há 16 anos, eu já fui veículo, agência, plataforma, hospedador, já fui um monte de coisa louca. E atualmente, eu com muito orgulho, eu estou trabalhando junto de uns caras que eu mais admiro, que é o Martini, na Cubo CC, que tem um trabalho, é um privilégio para mim, estar trabalhando com gente que tem uma pegada realmente inovadora, não só em digital, mas também em comunicação, em criação e tal. É o que eu estou fazendo hoje lá, tá? Mas eu estou de mediador só aqui. Rafael Vasconcelos, eu era vice-presidente de criação da agência Clique, fiquei na Clique por 10 anos. A Clique é uma agência digital que começou fazendo construção de website, né? Então numa internet um pouco diferente do que é hoje, acompanhou um pouco dessa evolução e há um mês e pouco eu fui para o Facebook para ajudar o Facebook numa mudança que está acontecendo lá dentro, que é deixar de ser só uma empresa de engenheiro e passar a ser uma empresa criativa também. Então, meu papel no Facebook aqui no Brasil é ajudar algumas marcas e o próprio Facebook, enquanto produto, a ser mais legal. Se não for legal, a culpa é minha. Vocês podem mandar e-mail e reclamar. Meu nome é Roni, eu sou fundador da Box 1824, que é uma empresa de pesquisa de tendência em consumo, que também faz parte de um grupo que tem mais outras 3 empresas. A Kiris, que é uma empresa de videogame, lá no Sul. Tem a Live Edge, que é uma empresa de digital. E temos também a Talk, que é uma empresa de online research. Entre os nossos cases conhecidos assim, na área de pesquisa de tendência em consumo, tem o Parque Olímpico, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Foi nós que fizemos o briefing, o conceito. A loja da C&A também é um projeto nosso, essa loja da C&A do Iguatemi, o novo Uno e alguns projetos assim. Também tem 2 vídeos que estão rolando na internet, um chamado We All Want to Be Young, que a gente lançou ano passado, e um que a gente lançou esse ano chamado All Work and All Play. Boa tarde. Meu nome é Juliano, eu estou nessa área mais ou menos da época do Renê também, da metade dos anos 90. Eu sou historiador de formação, estudei história, me apaixonei pela internet, vivi um momento bonito da nossa indústria, quando a gente conhecia e aprendia muito com os nossos pares, com os nossos colegas. De repente, acho que lá uns 10 anos atrás, as coisas se calcificaram um pouco e ficaram meio monótonas. E eu acabei encontrando na antropologia, num curso chamado Antropologia Digital, um caminho aí para olhar a internet de um outro ponto de vista, e é isso. Eu acho que, para começar, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que não dá para ficar muito indiferente. Aliás, acho que virou assunto justamente porque ninguém consegue ficar indiferente, que é a história do Cune. E aí eu perguntaria para cada um de vocês, só para começar a conversa, e aí a gente vai aprofundando conforme as especialidades, de que maneira o vídeo do Cune tocou vocês inicialmente? Qual foi a primeira reação? Por que ele chamou a atenção? Aonde que pegou? Eu começo por vocês da galeria. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não assistiu o vídeo na época que ele saiu, assim. Eu fui assistir só agora, confesso. Eu também. Ah, que bom. E assim, aí óbvio que eu já assisti com esse olhar mais crítico, talvez, né? Já pensando no que a gente falaria aqui. E assim, entre nós, a gente logo quando a gente... quando a gente começou a conversar sobre o que a gente falaria aqui, a gente ficou se questionando muito sobre a veracidade, né, dos fatos apresentados ali no filme.
E aí a gente começou a pesquisar e começou a achar um monte de outros vídeos criticando milhões de coisas do filme. Acho que isso foi para mim, pelo menos, foi uma das primeiras coisas que pegou. Assim. Então, assim, como alguém que produz filmes como esse, você bateu o olho e falou, porra, esse negócio é verdadeiro, sim ou não? Né? Foi a tua primeira reação. É. Ainda mais porque você faz isso também, né? Sim. Tá legal. Rafa, onde te pegou? Eu, diferente de vocês, eu vi acho que 2 dias depois que foi lançado, né? E para mim, cara, foi uma história que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Uma história, parecia tão real, assim, ser apresentado por um cara que estava fazendo um monte de merda lá na África, e tinha um monte de gente se mobilizando para ir atrás do cara, e o cara estava mudando de país e recrutava as criancinhas, as mulheres. Para mim eu nunca ouvi essa história antes na minha vida, porque esse tipo de tema, ou esse vídeo, ele é tudo o que os especialistas de internet, é contra tudo que todo mundo falava. Ele não tinha menos de 2 minutos, ele não tinha cara de amador. Todo mundo fala assim, quer fazer um viral? Tem que ter menos de 2 minutos, tem que ter cara de amador, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. Cara, o vídeo tem 27 minutos, se não me engano. E as pessoas assistem, a maioria delas assistem até o final. Então, para mim, o que pegou é que é uma baita história bem contada. Se ela é verdade ou não, ou aonde a ONG valorizou mais alguns aspectos e escondeu outros, para mim não faz de verdade muita diferença. Porque se a gente está analisando ele, a gente não está analisando o terrorista que massacra as pessoas na África. Como um instrumento de comunicação, como viral, ela para mim ele é um marco, não porque teve não sei quantos milhões de views, mas porque ela contou uma história em que todo mundo se sentiu um pouco, queria fazer parte disso. Então, para mim, isso me chamou muita atenção. Oi, antes de eu ver o vídeo do Cone, eu tinha visto 1 semana ou 2 semanas antes, um vídeo que tinha sido feito pela direita, de jovens da direita americana, onde colocavam o Obama e a Hillary como vilões do movimento Occupy. Aquilo tinha me chamado muita atenção. Quando eu olhei a primeira vez o vídeo e vi que era a Hillary e o Obama como vilões do movimento Occupy, me chamou a atenção. Eu fui falar com os amigos meus que estavam nos Estados Unidos e que estavam participando do Occupy. E daí que eles me falaram, não, esse vídeo não tem nada a ver com a gente, não foram as pessoas do Occupy que fizeram. Quem fez esse vídeo foi o pessoal, jovens da direita, que não tinham nada a ver com as pessoas e que botava, e o vídeo já estava super viralizado também, já tinha mais de 2 milhões de views, tudo. Então aquilo já tinha me preparado para o Cone. Quando eu vi o Cone, óbvio, quando eu terminei eu estava comovido, tudo, mas ao mesmo tempo que terminou, a desconfiança veio ao mesmo tempo do que veio do que eu recém tinha passado de ter desmistificado a história do Occupy como a Hillary e o Obama como vilões da história. Então, para mim, quando eu terminou, a primeira coisa que eu pensei, eu não vou postar, eu vou esperar mais um pouco para ver se o negócio é quente ou não é, eu vou dar uma aprofundada no assunto. Então, para mim, funcionou assim. Eu estou com o Rafael, a história, o aspecto narrativo convincente do produto é o elemento mais interessante dele. Eu tive uma experiência parecida com a do Rafael também, que eu vi o vídeo no primeiro dia e eu passei no escritório de um amigo meu, aí eu estava conversando, aí dei tchau para ele falou, rapidinho, tem um vídeo aqui, que era esse vídeo, que tá com não sei quantos milhões, tinha 10 milhões na hora lá, eu acho, de views e não sei o que, não tinha nem tradução para português ainda. Aí ele quer dar uma olhada aí? Eu estava em pé para ir embora assim, aí eu comecei a assistir. Depois que passou uns 2 minutos de vídeo, eu sentei e eu fui até os 27. E justamente por trabalhar com isso, eu adoro ver filme e adoro ver documentário. Mas vídeos de internet, obviamente, como a maioria de nós, quando passa de 5 minutos, você desencana e fala, depois eu vejo em casa, né? E esse foi um vídeo que eu estava em pé para ir embora, eu sentei e terminei o vídeo, assim, 27 minutos. Lógico que depois veio milhões de questionamentos e tudo mais. Mas a primeira impressão é um vídeo absurdamente envolvente, né?
vou fazer um parênteses engraçado. A minha formação, eu fiz rádio e TV também. Eu trabalhei em TV há algum tempo. E eu lembro que uma vez eu peguei um táxi e o taxista estava ouvindo o Gil Gomes. Quem conhece o Gil Gomes? Cara, o Gil Gomes estava contando uma história e o taxista estava chorando. Eu falei, cara, o Gil Gomes consegue fazer esse brutamonte chorar. Se eu quisesse, eu não conseguia, né? Por que eu estou contando essa história? Que é, cara, qual é a chave para a emoção das pessoas? Todo mundo aqui já bancou consultor, ou trabalha como consultor, ou é consultor, né? Autoridade nesse assunto. A gente fica cagando regra de um monte de coisa, aí vem um cara e subverte a regra, né? O cara vem com uma narrativa bem contada. Eu estou falando mais do que eu devia. Então, vamos voltar aqui ao meu belo papel de mediador. Então, vamos lá. Ju, você vai falar agora, na sequência, você vai fazer uma outra apresentação sobre o que movimenta os virais no YouTube. Tá? O que o Cone, de alguma maneira... É legal porque até você comenta um pouco, mas o que ele, para você, foi uma surpresa do ponto de vista de método, de metodologia, de recursos técnicos? Ou para você foi, esse cara fez direitinho, ou foi uma lição? Falei, caralho, esse cara fez um negócio diferente. Eu tenho a impressão que, assim, do ponto de vista do formato, não é um formato inovador. Eu acho que, do ponto de vista... Acho que tem, aliás, um elemento da apresentação que fala sobre isso. Eu vou falar sobre armadilhas, obras de arte, e vou comparar vlogs no YouTube com essas duas coisas, com armadilhas e obras de arte. E eu trabalho com a ideia de armadilha como alguma coisa que pega a cabeça das pessoas, né? Que caça o cérebro das pessoas. Eu acho que o mais brilhante desse vídeo é ele ter tido a capacidade de identificar onde dói, né? Qual que é... Ele não é um vídeo feito para... Eu acho que... E está aí o motivo da polêmica, né? Ele não é necessariamente um vídeo feito para o que ele se propõe a fazer. Às vezes, a gente fica se perguntando se ele é mais um vídeo feito para ele se tornar um vídeo conhecido, né? Assim, nesse sentido dele ter entendido claramente onde que você aperta as chaves e os parafusos para que a gente reaja. E tem, inclusive, uma consequência interessante disso. Quer dizer, ele foi um vídeo que viralizou loucamente, mas que não desenvolveu depois a proposta que ele estava se colocando. Quer dizer, ele foi muito mais um National Geographic, alguma coisa que você chora ali, mas desligou a televisão, beleza, estou indo fazer minha vida. Rafa, você já esteve num papel de agência por um bom tempo, né? Você, quando olhou, você pensou, por que eu não pensei num negócio desse para uma campanha? Você chegou a pensar isso ou não? Não, eu não olhei aquilo como uma campanha. Aquilo, para mim, mais uma vez, era uma história que eu estava chorando no final, que eu choro fácil pra caramba também. Mas porque eu acho que a chave hoje da viralidade, ou que é o nome que a gente quiser dar, é você se reconhece nas coisas através de outras pessoas. Então, assim, naquele vídeo, você se coloca, tem hora que você se coloca no lugar do cara que está fazendo o vídeo. Puta, poderia ter feito esse vídeo. Aí daqui a pouco você se coloca no lugar daquele grupo de pessoas que está mobilizando o planeta para ir atrás do cara. Aí você se coloca no lugar das pessoas que estão sofrendo lá, sendo sequestradas. Você se coloca no lugar de um monte de gente. Aquele vídeo tem gente o tempo inteiro. Muito e bom. Você se reconhecer em pessoas, é por isso que eu fui para o Facebook. Porque eu acho que o digital, a beleza do digital está nesse encontro de pessoas. Então, eu concordo com o Ju. Ele fala assim, o vídeo tem um momento que ele fala, vamos para as ruas no dia tanto de abril, vamos fazer o mundo ficar vermelho. Isso não aconteceu. A gente não viu isso acontecendo. Mas é que eu acredito que também começou a ser desmistificado a não autenticidade do vídeo. Sim, mas, então, esse mas foi um é o que ponto também que acabou desmobilizando. A galera começou a dar dinheiro, né? Exato. Eu acho que ele cumpriu, quando tu fala que ele não cumpriu a função, eu acho que ele cumpriu uma primeira função, que foi a função das pessoas doaram muito dinheiro. Até na empresa onde eu trabalho, na Box, o Lucas, que é um menino de tendências, doou dinheiro. E daí a gente... Gente, vocês doaram? Alguém doou? Alguém chegou a botar a mão no bolso? Olha lá, uma pessoa doou. Duas. Bom,
essa questão, só que ao longo da história começou a se mostrar que a história não era autêntica, não era tão verdadeira, e o negócio começou, óbvio que ao mesmo tempo que o negócio impulsiona, que mobiliza, começa a desmobilizar também. Aí o cara aparece pelado, correndo no meio da rua, aí todo mundo vai atrás de destruir a autoridade do cara que fez o vídeo. Eu acho que isso, eu concordo com isso tudo. Agora, é muito foda você perceber o poder que um play no YouTube gera em milhões de pessoas. Tem alguma coisa ali, né? Eu acho que a gente vive num mundo hoje que, às vezes, dar o play, parece que você fez a sua parte, né? Eu fiz a minha parte, eu indiquei para alguém, eu estou ajudando a ir atrás do cara. Eu não vou levantar daqui, lá na África, me alistar, botar uma arma e matar o cara. Eu vou fazer o meu. Aperta o clique, vamos nessa e a vida segue, como você falou. Então, eu acho que ele também funciona porque esse comportamento é um pouco do tempo em que a gente vive. Sim. Sentir que você participa da causa, porque você assistiu um vídeo, porque você compartilhou no Facebook, porque você indicou para um amigo, porque você deu um dinheiro, é uma forma também de, beleza, eu fiz a minha parte, cadê a próxima? E quanto mais salvar o mundo, maior, né? Melhor. Isso preenche um nosso lado humano, que ainda existe, e que a nossa relação com a tecnologia afasta a gente sentar e conversar junto, afasta você olhar no olho da pessoa na hora que você trabalha junto. Ontem eu estava almoçando com uma amiga minha que falou, foi foda, as minhas 2 filhas estavam falando uma com a outra pelo Messenger, cada uma no seu quarto. Então, assim, a gente tem sempre que se lembrar dos limites que a tecnologia coloca nas nossas relações pessoais. Para mim, esse vídeo é um exemplo em que muitas pessoas sentiram que estavam ajudando pela simples ação de interagir com o vídeo. E a vida segue. E a proposta que ele propõe ali uma revolução usando a rede, né? Usando a rede mundial, usando a internet. Essa mesma rede que ele propõe para fazer a revolução contra o clone derruba ele, né? Porque isso você muito interessante. Termina o filme uma chorando rápida, também. Né? É uma reação rápida. Você termina o filme chorando, realmente aquilo pega porque é muito bem feito para pegar mesmo. Só que terminou o filme, você clica no próximo, que é uma blogueira de Uganda falando, cara, o clone não existe mais, não sei o quê. Então essa mesma rede que ele propôs para fazer revolução acabou derrubando ele rapidamente, né? No próprio Facebook tu via as comunidades aqui em São Paulo, eu vi de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, as pessoas mobilizando e tendo, tipo assim, no primeiro, segundo dia, 4, 5 mil, 6 mil participantes, saindo a reportagem da Veja, citando o vídeo de Uganda e citando outras coisas, e as pessoas se desmobilizando totalmente, assim, dizendo, não vou mais participar, estou saindo fora do grupo. Você tocou num ponto interessante, que é o seguinte... Para mim, o clone, de uma certa maneira, muita gente perdeu a inocência. Tipo, o cara conseguiu tocar o seu coração, mas na sequência você fala, porra, o cara me manipulou. A questão é, alguém vai conseguir isso de novo? Isso vai dificultar o trabalho de quem quer... logo, logo a gente tem eleição, logo, logo a gente tem uma série de movimentos em que a comunicação vai ser chamada para mobilizar as pessoas. Você acha que as pessoas vão começar a perder a inocência? Vai ter gente querendo fazer de novo uma coisa apelativa ou não? Vocês que sentem essa demanda, o que vocês acham? Eu acho que assim, o pessoal estava falando e eu fiquei pensando assim, em 2 coisas. Tá funcionando meu microfone? Tá. Vocês estão me ouvindo? Oi. Melhor. Então, eu fiquei pensando em 2 coisas. Uma, que eu acho que é uma característica muito forte dos nossos tempos, que vem acontecendo por causa da internet, por causa das redes, etc., que as pessoas cada vez mais estão deixando de ser passivas para consumir a informação e passando a ser gerando conteúdo cada vez mais, né? E o filme ele convoca claramente as pessoas, né, a fazerem isso, né? Então eu acho que isso é uma coisa que facilitou muito também, sabe? Ele vai ali, aperta na ferida, né, e fala, vamos lá, né? E, inclusive ele põe até um prazo, né? Dia tal, vamos todo mundo sair na rua, colar cartazes, etc.
Então, acho que isso é uma das principais coisas, assim, né? Acho que isso não funcionaria, talvez não teria dado tão certo há 5 anos atrás, né? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão gerando mais conteúdos, né? O que é incrível, mas que também tem o outro lado da moeda, que as pessoas... É isso, elas veem uma manchete ali na Folha Online, em qualquer lugar, nem lê a notícia até o fim e já vai checar. Já vai compartilhar, entendeu? Sem nem entendi. checar, sem nem se aprofundar no tema, né? Entendi. E tem uma outra coisa que a gente ficou conversando, assim, que acho que fez com que o filme tivesse tanto sucesso, que ele se utilizou de uma fórmula que é quase assim, se essa fórmula é bem feita, não tem como falhar, que é o roteiro, né? E ele faz um roteiro da saga do herói, assim, né? Que ele vai, apresenta um personagem, logo em seguida ele apresenta uma problemática, né? Vários conflitos, várias dificuldades, e aí vem o turning point do filme, que é o momento em que eles apresentam a solução, né? Sim. Então é um roteiro clássico, assim, Quem trabalha com storytelling aqui na plateia, de uma maneira ou de outra? Alguém trabalha com storytelling aqui? É uma disciplina que está cada vez mais popular, storytelling, né? Mesmo para campanhas, etc. e tal, que tem a ver com resgatar essa capacidade de contar histórias, só que em várias plataformas. E aí, uma questão aqui para todos nós. Olha que engraçado. Esse cara é bom de contar história, mas o mundo mudou porque num clique o cara desmonta a história dele. Como é que a gente conta histórias hoje em dia num cenário desses que, no primeiro clique você já desmonta? Eu acho que depende da história que você está contando. Se eu falar assim, eu vou falar uma frase aqui, eu acho que todo mundo vai entender. Eu odeio a Carminha. Cara, todo mundo assiste a porcaria da novela e todo mundo cria uma relação com aquela história. O ponto é que ele quis contar uma história dando um sotaque de veracidade e que não é. E que é fácil. Todo mundo sabe que a Carminha é ficção. Você se relaciona com as histórias diferente, sabendo diferente, mas a estrutura desse filme é a estrutura de uma novela. Você apresenta o problema, você apresenta o drama do personagem, ele sai numa jornada, Senhor dos Anéis, aí ele cai, não sei, aí ele volta. É a mesma história, a humanidade sabe como contar a história. O problema é que, nesse ambiente, o meu complemento a essa história, ele é ouvido na mesma proporção que a história original. A novela, o cara fala o que quiser lá. Então, se ele não tivesse compromisso com a realidade, tanto faz. Agora, eu discordo que todo mundo gera conteúdo. Eu acho que o que as pessoas fazem hoje, elas reagem ao conteúdo. Porque gerar um conteúdo, nem todo mundo gera. Nem todo mundo tem um blog aqui. Talvez aqui sim. Mas fora, nem todo mundo... O que é mais fácil? Um like no Facebook. Um curtir no YouTube. As pessoas, e lá no Facebook a gente estuda isso, e isso é uma das coisas que a gente percebe, é que se a interação não for muito fácil, muito leve, as pessoas não querem saber, passa para o próximo. Então, eu acho que a gente despertou com a internet a possibilidade de aparecer mais geradores de conteúdo de lugares que não se esperavam, porque todo mundo tem alguns roteiristas só que saem de tal escola, que escrevem de tal jeito, que são os melhores. Aí, de repente, aparece um que se expressa num Twitter, num blog, num vídeo e por aí vai, né? Então, quando o Rony bota um vídeo e o vídeo estoura mundialmente, opa, quem é Box 1824? Porque eu estou esperando filmes bons, vêm de Hollywood, vêm de algum lugar. E ele usa a internet para falar assim, não, cara, eu também sei fazer a parada. Então, aqui o problema é o compromisso com a verdade, e acho que a maneira que as pessoas interagem facilita o cara a curtir. E é mentira? Descurtir. Acabou. É isso. As pessoas interagem dessa forma hoje no mundo. Eu acho que esse vídeo ele deixou muito explícito uma característica da nossa cultura atual, muito influenciada pela cultura da internet, que é o que a Ju estava falando, que você estava falando agora, da superficialidade que a gente vai no assunto, né? Então, por exemplo, esse vídeo, você assiste esse vídeo, aí realmente ele é um vídeo comovente e envolvente. Então, aí você acaba o vídeo e você fala, caralho, esse cara é foda, eu não faço nada, eu estou aqui no meu computador e esse cara está indo lá para a África. Aí primeiro você se sente meio culpado de não estar fazendo nada,
e uma certa empatia com alguém que está fazendo muita coisa. Aí passa um dia, ou meia hora, ou 10 segundos, que você clica no vídeo do lado, e aí você sente um conforto de saber que ele não era tão foda igual você achou que ele era, entendeu? Aí você fala, nossa, então ele não é tão foda, ai, tudo bem, então eu tô aqui, mas também, tudo bem, sabe? Posso dar uma validada com a plateia aqui? Todo mundo aqui assistiu o Cone, né? Imagino que sim. Tá Posso pedir para aqui, levantar a mão quem ficou puto depois que descobriu que era meio maracutaia? Quem depois se sentiu enganado? Ok, Algumas mais ou pessoas. menos 3% da audiência. Quem achou aquilo do balacobaco e quer ir lá matar o Cone? Quem realmente ficou emocionado e achou aquilo positivo? Pô, depois da galera destruir. Ainda, e quem vale? absolutamente não achou porra nenhuma e clicou no próximo vídeo de gatinho, né? Agora, então, uma pergunta aqui para nós. O Cune foi algo que a gente... Vamos imaginar que aconteceu uma coisa excepcional. Ninguém estava esperando aquele vídeo e tal. Por que ele é assunto nesse momento? Por que a gente está aqui? Por que ele é assunto? Porque a Bia fez a pauta do YouPix na época do Cone. Gente, bem na hora que eu estava tentando entrar no palco sem ser percebida. Ah, obrigado, meu Deus. Muito gentil. Não, mas a pergunta é interessante. Cuni pra gente é tipo, puta que pariu, como é que esse negócio funcionou? Ou a gente nunca mais quer ver isso? Por que vocês acham... O Cuni deve ser ensinado nas escolas? Ele deve ser alguma coisa que a gente deve sempre lembrar dessa história? Ou a gente vai esquecer dele e dane-se? Tem alguma razão para o Cuni ficar assim como um marco mesmo na história da internet? O que vocês acham? Para mim, ele é uma lembrança de como a internet pode contar uma boa história e alcançar um número massivo de pessoas. Para mim é só isso. É um bom ponto. As pessoas às vezes desconfiam dos números da internet, desconfiam do alcance, da influência que a internet tem na vida das pessoas. Bom ponto. Para mim ele é uma lembrança de que aí, tá vendo? Bom ponto. Não entra no mérito, não precisa entrar no mérito se o Cone já foi preso ou está perdido no Congo, não que o cara é maluco, né? O cara é mentiroso que fez o vídeo. Não precisa entrar nesse mérito. Tá. Olha pelos aspectos que nos interessam enquanto produtores de conteúdo. Nem todo mundo mas talvez a maioria daqui seja, né? Sim. Cara, isso para mim é uma lembrança de, cara, puta, vamos estudar como se conta uma história nesse tempo de novo, porque a gente sabe contar a história de uma maneira unidirecional. Alguém conta uma história. Como é uma história interativa? Como essa história poderia ter sido feita se ele considerasse que as pessoas iam descobrir um dia a farsa? Será que poderia ter um vídeo preparado para essas pessoas? Poderia, se eu tivesse pensado nisso. Então, a internet, para mim, ela mostra que a disciplina de se contar a história, ela não pode ser fechada. Ela tem que reagir ao que a história gera nas pessoas. Do caralho. Ninguém sabe fazer isso direito ainda. E para mim isso é uma lembrança que a gente tem uma oportunidade aqui, né, de usar isso como um meio mais interessante. Legal. Mais alguma coisa? Zu? Eu ia lembrar aí algumas coisas. É curioso, né? Que não sei se vocês anotaram que há uma coisa de, 6 anos, teve um fenômeno parecido no YouTube chamado Lonely Girl alguma coisa. Alguém se lembra disso? 2 Girls and 1 Cup. Não, esse é outro. Isso era mais legal. Lonely Girl. A Lonely Girl foi o primeiro viral dessa proporção do YouTube, vocês podem procurar aí. E talvez a história que esteja mais fresca na memória, a história de uma vlogueira que vai contando partes da vida dela e, enfim, ela flerta com o assunto dela estar sofrendo algum tipo de violência sexual ou de abuso de algum tipo. Enfim, e aquilo vira, de fato, uma coisa tão importante para a comunidade em torno dela que as pessoas querem descobrir quem é aquela menina, né? Então, primeira questão, o ponto da autenticidade, como a gente está o tempo todo na internet tentando ver o que é verdadeiro, né? Acho que esse, não sei se é o motivo, mas é o grande motivo da internet hoje, né? O grande mistério. E a outra coisa que me lembra é como essas coisas elas vão e voltam, né? Eu me sinto já experiente no mercado aí, e a gente vê algumas coisas se repetindo, né? E você vê os mesmos temas reaparecendo e sendo discutidos com um certo
uma certa euforia que, enfim, para você já passou e que, no entanto, enfim, tem um público novo e esse público novo se interessa pelo assunto e a discussão acontece de novo, talvez com alguns elementos novos, mas essas duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o tema, que é um tema forte para a gente, que é alguma coisa que a gente vive na internet, enfim, que é alguma coisa que eu acho que merece uma atenção de todo mundo que está na indústria, que é um assunto nosso, que é o que é autêntico, o que é verdadeiro, o que é real, né? Como que eu meço nessa mensagem alguma coisa que, de fato, me dê a noção. E a outra coisa é essa repetição meio boring, num certo sentido de... A gente está ficando velho. O Ju está entediado, não fica entediado de estar aqui, não. Ju. Mas tem uma questão aqui, de novo, minha formação é comunicação. Quando eu vejo um caso desse, tudo bem, ele não decolou. Se ele fosse, de repente, estivesse incorporando a interação, ele poderia decolar e mudar, sei lá, mudar o mundo. Mas o que eu vejo, eu trabalho numa agência que está tentando trazer criativos excepcionais. E uma das coisas mais difíceis é gente capaz de contar histórias. É ou não é? Gente capaz de... O Gil Gomes, que conseguia fazer o taxista chorar. Né? O programa que eu mais gosto hoje em dia é um programa de rádio, chama Radiolab. Como é que o cara emociona você falando, caralho? E a questão é, o mercado está produzindo essas pessoas, as pessoas têm formação para saber contar histórias, essa geração é capaz de contar boas histórias, precisou vir um cara lá da Casa do Chapéu, que é um cineasta, blá, blá, para ensinar a gente como contar uma história. Isso, para mim, mexe com muitas coisas, até com a questão de educação. A gente tem o privilégio hoje de estar aqui na plateia, alguém que está com uma função que eu acho que é estratégica, eu acho que eu gostaria de aproveitar essa feliz casualidade. Você pode se apresentar? Vai uma surpresa para todo mundo aqui. Eu sou José Murilo, coordenador de Cultura Digital do Ministério da Cultura. E, assim, não pude me conter, assim, eu achei o assunto tão interessante, o debate, e eu tenho, assim... eu acho que vocês estão abordando um aspecto fundamental, importantíssimo, que é a técnica da narrativa, ou seja, como isso foi uma narrativa de extremo sucesso, né? Uma coisa realmente marcante. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rede que chama Global Voices, que é uma rede de blogueiros espalhados pelo mundo, que tem assim, o trabalho de aferir localmente o que está acontecendo, né? Então, essa questão do Cone foi um paradigma para o pessoal do Global Voices. Eu falei, vem cá, mas nós temos que estudar esse caso, né? E foi muito debatido, e a questão que foi colocada é o seguinte, a preocupação de ser utilizado essa ferramenta de chamar a atenção com uma coisa que não era verdadeira, ou seja, é um pouco aquela história, você é o lobo, né? Você que fica... Pedro e o Lobo. Exatamente. Vocês conhecem a história do Pedro e o Lobo ou não? É que quando era moleque tinha um livro de fábulas, tá? Vocês conhecem o Pedro Lobo? Era um moleque pentelho, que ele queria chamar a atenção de todo mundo, ele falou, é o lobo, aí quando o lobo finalmente aparece, o moleque morre, né? Tudo bem. Exatamente, você despotencializar essas ferramentas que poderiam ser utilizadas, bem utilizadas, né? Eu só quis dar essa dimensão, assim, né? Porque tem esse outro lado, né? Ela foi eficiente por um lado, mas ela pode ter sido um desastre por outro, né? E qual a responsabilidade de quem cria essas narrativas, né? Ou seja, bom... Eu acho que o que rolou com esse vídeo, na minha opinião, deixa frutos positivos, porque o que aconteceu? Ele provou que ele estava falando no sentido de força da rede, né? No vídeo ele fala da força da rede, da força da rede, da força da rede, e aí o vídeo explode, milhões de pessoas, por muitos e muitos países assistindo esse vídeo. Então ele provou da força da rede. E ao mesmo tempo... como o Daniel falou, a rede mostrou para ele que quando não é verdade, se desprova isso em 1 dia, 2 dias, 1 semana. A rede explode ele. Né? A rede explode ele. Então o que é legal é que qual é a lição que ficou? Essa rede é muito forte. Ela é forte para fazer explodir e fazer destruir, se necessário. Então, no fundo, quem quiser fazer o próximo Cone, ele já vai saber que ele tem que fazer tão bom quanto... De roteiro, de processo de imagens, mas de veracidade também, caso seja o caso, né? Eu acho que vale a pena ressaltar um aspecto que o colega ali até mencionou, que o cara surtou, né? Poucos dias depois, ele teve um surto lá, não sei se era em São Francisco, ele saiu correndo pela rua, pelado, entendeu? E sim, ou seja, o que foi isso? Foi o poder que ele conseguiu ativar, que de repente abalou? Acho que ele descobriu que gente correndo pelado é mais viral ainda, né? Acho que ele teve mais view correndo pelado do que com Cone. Bia, como é que a gente está de tempo? Tem uma certa neura com o tempo. Podemos esticar mais um pouquinho? Vamos abrir para a plateia, vocês topam? Alguém queria colocar alguma coisa antes da plateia falar? Eu gostaria só de falar sobre um aspecto que é a questão
O Cone, de fato, ele é marcante muito, eu acho, pela questão do agenda setting. Foi uma questão onde ele entra ele entra entre os 7 assuntos mais falados e de uma maneira onde se conseguia isso antigamente a partir de uma única música que virava um grande hit ou um grande filme que ganhava uma grande repercussão. Ele aparece e de um dia para o outro ele entra no agenda setting, ele entra nos 7 assuntos que a gente mais acaba falando naquele dia, ele entra dessa maneira. E não é uma grande catástrofe. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente fala de dispositivos, no caso storytelling, ele teve vários dispositivos que foram muito, muito perfeitos e que tinham um certo time que ainda dava um respaldo para o vídeo. Se ele não tivesse convidado as pessoas para o dia 26 de abril, tivesse convidado as pessoas para o dia 12 de março, 3 dias antes, 3 dias depois do vídeo ser lançado, eu acho que com certeza o poder de mobilização dele ainda continuava em pé. Porque ele vem de um movimento onde a gente vê que as pequenas mobilizações, as pequenas micro-revoluções estão acontecendo. Jovens hoje se mobilizam por causas pequenas, ou algumas causas na cidade, que acabam gerando impacto na cidade. Algumas causas maiores, a gente acaba participando de alguma maneira. Se a gente for ver, é recente, por exemplo, o nosso senso, e a gente vê com as crianças ainda muito maior, o nosso senso de cidadão global. Antigamente, quando teve o tsunami, por exemplo, na Tailândia, eu vi a minha mãe preocupada em mandar cobertor para a Tailândia. Mãe, mas tem gente aqui na Vila Ked, em Porto Alegre, onde eu moro, precisando de cobertor. Ela, não, mas agora eles precisam mais. Então, esse senso global das informações chegam e nos invade o nosso agenda 7, é algo extremamente novo. Teve isso com o 11 de setembro, teve isso com a eleição do Papa, teve isso com a eleição do Obama. Tsunami do Japão. Tsunami do Japão, que até não se precisava de dinheiro, o dinheiro não era a questão, mas aparecia a campanha pedindo dinheiro, enfim. Mas essas questões da gente ter um senso global é algo novo. Isso, quando a gente vai para as crianças, eu vi também um documentário francês, onde pegam crianças que moram de várias nacionalidades, onde elas se dizem terráqueos, antes de serem franceses. Então, justo na França? Na França, isso é mais grave na França, na periferia, onde acaba tendo muito descendente de nigeriano, goiano, tudo. Bárbaro. Eles ficam falando, olha, primeiro eu faço parte do planeta Terra. Então, essa consciência é uma coisa nova. E o vídeo se apropria disso. Ele escolhe uma única causa, onde ele vê, onde mora a pobreza do mundo, na África. Ele escolhe uma causa que não é tão atual, que nos retarda em termos de dispositivo de ver a veracidade, uma causa que não tem discussão. A gente não está falando do problema no Paraguai, do Lugo, onde uns dizem que foi golpe, outros dizem que não foi golpe. Ali era uma via única. Ou tu fazia parte do caminho do bem e dividia e compartilhava e acreditava naquilo e se emocionava, ou de que lado tu estava. Não existia um tema de discussão ao redor do Cone. Então, acho que foram criados vários dispositivos, junto com infográficos incríveis. Os infográficos eram maravilhosos. Dificilmente a gente sabe esses movimentos caseiros, dificilmente chegaria naquele nível de linguagem, e ainda envolvendo personalidades, tinha todo um trabalho muito, muito estruturado. Você via muita gente se mobilizando nas ruas, os jovens e tal. Você fala, cara, isso é maravilhoso. Sabe o que isso me faz lembrar? Lembra do Guerra dos Mundos, do Orson Welles? Sim. Eu não sei se vocês sabem essa história. Vocês conhecem a história do Guerra dos Mundos? O cara fez uma ficção no rádio que a gente estava sendo invadido por alienígenas e uma parcela das pessoas que estavam ouvindo não se tocou, surtou e saiu correndo para a rua achando que a gente estava sendo atacado. Eu acho que esse é o Guerra dos Mundos da versão digital, né? Plateia, quem gostaria de fazer uma pergunta? Você aqui, levantou primeiro. Microfone para ele lá, moça? Ih, o microfone chegou lá primeiro. Manda. Olha aí. Tudo bem, René? Tudo bem, querido, bom te ver. Meu nome é Rodrigo Arnaud, eu sou de um grupo de estudos que chama Era Transmídia, e nós já estudamos o Cone em reuniões do grupo, e é até um tema de abertura de um fórum que vai ter em São Paulo do grupo. A gente acredita que, assim, que tem verdades nesse vídeo, né? Eu não sei se tem algum fato novo que a gente desconheça de farsa, né? Como se Cone está ou não em Uganda, se está vivendo em Congo. Mas, por mais que tenha ficção nesse vídeo, né, de comover a elite americana a enviar tropas para invadir Uganda, será que um pouquinho de ficção não faz com que a história fique mais interessante? Nesse mundo novo, as ficções fazem parte de uma história real, né?
via reality shows, o quanto as pessoas se envolvem com uma coisa que não é nem verdade, nem show, é uma mistura. Será que não estamos nessa tendência? Se queremos salvar a Amazônia, teremos que pôr ficções em cima da história para comover a população, para chamar a atenção, e depois cada um faz o seu discernimento do que vale a pena investir na causa, sair nas ruas, né? Dizem que o Cone foi também patrocinado pelo mesmo líder que é responsável pelos Occupy no mundo, né? Então, será que a ficção também não ajuda um pouco a comover a população? Porque agora todo mundo conhece. Se é mentira ou não, a gente sabe que crianças são sequestradas e armadas desde pequenas na África. Não importa o país, mas a gente sabe, né? Será que isso não faz com que, de repente, daqui 10, 15 anos, nós seremos vereadores e deputados, senadores e influenciaremos políticas do mundo para ajudar a África? Né? Eu estou vendo uma visão mais macro, né? E é um case super transmídia, porque ele sai do vídeo, vai para os adesivos, para colarem nas ruas, todo mundo conhecer Coni, né? Então ele tem um movimento, né, do mundo offline com o mundo online, né? Será que não faz bem essa ficção? Será que não é uma farsa? Será que é tudo verdade, com um pouco de ficção, né? Bom, isso, quem responde? Quem se habilita? Olha, eu acho que posso responder. Eu acho que essa questão de verdade, mentira, eu acho que essa questão de online, offline, eu acho que é um assunto que cada vez vai ser menos discutido, entende? Mas eu acho que o grande problema é a história da autenticidade, no sentido de ter prolongado até ter acontecido o que era a intenção do filme. O filme ele te convidava e ele te convidava a um plano, e esse plano não se realizou dentro da intenção que se tinha. A intenção era, vamos mostrar o poder da rede, vamos mostrar o poder da rede. O poder da rede, ele aconteceu em termos de disseminação. Agora a causa é o que a gente acabou vendo depois pela própria rede. Há 10 anos atrás fazia sentido. Hoje não fazia mais sentido. Eu vejo quase um desperdício, na minha opinião, em termos de... Queimar cartucho, né? Porque eu acho que, por exemplo, a Primavera Árabe, eu acho muito mais feliz, entendeu, dentro desse movimento, onde ela consegue, de fato, traz um assunto importante, esse assunto importante ele é super conectado, cria mobilidade e, de fato, as pessoas vão para as ruas. Entende? Eu acho que existe um ciclo completo. No Cone, eu acho que ele apresenta grandes falhas, entende? Que acaba parecendo uma piada. E se tu vai estudando ele mais profundamente, por mais que ele tenha alertado uma parcela para a África, e que eu acho que existem outras maneiras, se a intenção é essa e a verdadeira é essa, de alertar as pessoas para a África, eu acho que existem outras maneiras melhores e mais efetivas até que o Cone, é a questão de que ele... Enfim, que eu acho que ele não acaba não cumprindo o papel. Ele acaba não... Ele tem muitas falhas e não realiza de fato. Entende? É uma meia bomba, né? É uma meia bomba. Ele morreu na praia. Meia bomba. É uma meia bomba. Agora, uma questão que me intriga. Eu já trabalhei em campanha política, acho que alguns aqui já trabalham em campanha política também. Eu fico pensando se nas próximas campanhas políticas, vereador, o Diaba 4 e tal, os caras vão querer contar histórias, eles vão querer mobilizar as pessoas. Se eles levarem esse mesmo raciocínio meio incompleto do Coni, né? Tipo, eu te deixo super animado, mas também eu não sei mais o que fazer com você. E aí, como é que a gente, de repente... a gente tem eleição agora, né? Como é que a gente aprende essa lição para efetivamente mobilizar as pessoas, né? Alguém tem alguma coisa a dizer? Você já trabalhou com campanha, né, Ju? Você vê alguma possibilidade de usar a emoção para gerar engajamento real, alguma coisa com continuidade, com verdade, né? Como é que você vê isso? Eu acho que são coisas diferentes, né? Você gerar uma emoção e você entregar alguma coisa. Em alguns casos, isso se materializa na mesma pessoa. Eu acho que é o caso do Lula, por exemplo, que é um sujeito que consegue ter uma história e, ao mesmo tempo, um carisma que pode ser engajado. Do ponto de vista da internet, eu acho que o que a gente tem visto é que ainda existe uma dificuldade entre os caras que disputam o primeiro time da política brasileira e o quanto eles estão familiarizados com a internet. Então, acho que esse clique ainda não aconteceu, né, em termos de figura pública que justifique
essa apropriação do meio, né? Eu tenho ouvido casos de vereadores, enfim, de candidatos para cargos menos importantes, hierarquicamente menores, que já estão explorando isso. Eu vi o caso de Brasília, inclusive, o professor Israel, né, que foi eleito, inclusive, e, enfim, um sujeito que tinha trajetória, usa a internet bem e que, enfim, tinha alguns elementos desse pensamento distribuído de rede. Por exemplo, ele ligava para quem ia lá pegar material de campanha, o que é sensacional, né? Claro. Então, cria esse elemento de verdade que a gente está desacostumado. Quer dizer, o candidato e eu, opa, o candidato me ligou, né? Mas eu acho que ainda falta chegar, enfim, essa geração que hoje está militando aí na política, está começando a militar na política, se envolver com a ferramenta a ponto de ter essa noção do que é. Eu acho que, em geral, a minha impressão é que eles olham para a internet como um mal necessário, né? No sentido de que eles não têm a familiaridade e, por conta disso, ignoram que por trás do monitor tem gente, né? Que não é só, enfim, aquela máquina, aqueles cabos, etc. Então, daqui a algum tempo, talvez. Puta, adorei. Bom ponto, bom ponto. Mais uma pergunta? Quer comentar? Comentar rapidamente sobre a política na internet. Tem 5 minutos. Existe o Instituto Telos, que é um instituto que ele facilita o acesso a políticas públicas e ações da sociedade civil que podem virar políticas públicas. Então é uma coisa muito moderna, que, pensando em política, né, no Brasil, que é realmente vergonhoso ainda, mas esse Instituto Telos, eles fazem isso, eles contam cases de sucesso e que podem ser política pública, que podem influenciar a política pública e políticas públicas de sucesso do Brasil e do mundo que podem ser aplicadas na rua da sua casa. Então, acho que a rede, ela vai revolucionar, alguma hora vai revolucionar a política, e esse Instituto Telos vale a pena procurar, é um passo muito legal que está acontecendo no Brasil. Você acabou de fazer uma coisa muito legal, que, aliás, eu até conclamo vocês a fazer a mesma coisa. Eu acredito que você é o que você compartilha. A gente tem compartilhado um monte de bobagem, mas tem um monte de história do grande balacobaco que merece ser compartilhada. Essa é uma história legal. Uma vez eu estava na Campus Party, um rapaz que trabalha na Previdência Social contou uma história da Previdência Social, que eu falei, o que vocês estão fazendo isso? Vocês estão gamificando o atendimento do serviço. Eu falei, cara, essa história tinha que estar na capa da Veja, né? Então, assim, quem tiver histórias legais e inspiradoras, cara, vamos fazer mais barulho, por favor, porque tem iniciativas bacanas. Tem um monte de gente com projetos legais, tem o Urbanias do Ricardo Joseph, tem um monte de projetos bacanas por aí. Vamos pesquisar e vamos dar um pouco mais de força. A tendência é a gente falar, política é uma merda, eu odeio, eu não quero saber. Mas existe muita coisa legal acontecendo. É isso aí. Né, que a gente pode trocar. Não precisa ir até a África, né? Acabou o nosso tempo? 5 minutinhos. Tem mais uma pergunta. Oba, manda. Essa pergunta é de uma internauta que está assistindo a palestra pelo site, pelo Facebook, na página da Vivo, e ela quer saber, será que o apelo... Só um minuto. Será que o apelo para a juventude da Revolução de Sofá foi um ponto que destacou o Cone como viral? Uau! Quem responde? Pode repetir a pergunta? Posso. Será que o apelo para a juventude da Revolução do Sofá foi um ponto que destacou o Cone como viral? Talvez o fato de ser um tipo de engajamento, de interação, que o cara não precisa tirar a bunda da cadeira, é isso? Deve ser isso. O cara não precisa tirar a bunda da cadeira, ele só clica. Boa, Bom, vocês respondem. Alguém responde. Vocês acham que esse é o máximo de engajamento que essa geração consegue, clicar? De jeito não, acho que não. Ufa, que bom. Primavera Árabe é um exemplo disso. Mas lá, né? Tirando a Primavera Árabe. Bom, mas a Primavera Árabe aconteceu num fato real. Mataram um cara no Egito. Isso, muito bom. Montaram a página dele e falaram, cara, a gente não pode esquecer. O que a rede fez foi amplificar uma revolta real de pessoas reais que estavam sentindo aquilo. Grassroots, né? De baixo para cima. E acabou num final que hoje a gente chama, denominou uma Primavera Árabe, mas as pessoas iam para a rua. As pessoas não foram para a rua por conta disso. Tem motivo para a gente ir para a rua? Eu acho que tem. Tem, todo dia tem. Cadê esses motivos? Falta alguém fazer essa página no Facebook. Falta alguém puxar esse carro.
Porque os produtores de conteúdo, nem todo mundo é produtor de conteúdo. Falta um bom contador de história, falar, cara, isso aqui merece ir para a rua. Cara, a gente foi para a rua derrubar o Collor, velho. Eu estava em Brasília, cara pintada. É verdade, então, cara. A gente vai para a rua. A E gente não fez tinha- aquilo sem internet. Fez sem internet, é mesmo. E aí? Cadê? Então, eu não acho que essa é uma geração preguiçosa. Não acho que essa é uma geração Muito do bem. sofá. Não acho de jeito nenhum. A gente compartilha gatinhos de 3 patas, um monte de bobagem. Ainda bem que a gente não tem motivos tão ruins para a gente se mobilizar. Tá. Mas, se a gente parar, talvez tenha. Talvez eles não sejam tão óbvios como esses, como a morte do cara pela polícia que gerou tudo que gerou no Egito. Será que não tem mesmo no Brasil? Mas a gente tem feito marchas aqui, é um começo de um Então, movimento, eu entende? não A gente vê... Essa é a questão. No Rio Grande, agora mesmo, Porto Alegre, fizeram para Redenção, para uma praça lá, para ser iluminada à noite. Então, você vê as pessoas se unindo dentro da internet. Porto Alegre é um caso interessante. Porto Alegre tem uma capacidade de mobilização super alta, né? Tem. Muito interessante. Isso em algumas cidades não acontece. São Paulo mobilizar é mais difícil, né? Mas a gente vê que São Paulo também está tendo... Quantas marchas não que tiveram isso. aqui em São Paulo, entendeu? Claro que tem. Eu acho que o que a rede faz é amplificar os movimentos reais e autênticos. Muito bem. É só isso que ela faz. E são micro-revoluções. Eu acho que não tem mais também essa grande revolução. Não, os falsos também, mas o que eu digo, quer mudar de verdade, tem que ser o verdadeiro. Meu ponto é, uma coisa só explode em milhões de pessoas, ela precisa começar com uma pessoa. Exato. Ela precisa de uma pessoa para começar. Ela precisa do cara ligando. Ela precisa de uma mobilização até ela ganhar atração. E aí a rede dá o resto da atração. Entende? A rede não faz nada sozinha. Não, eu só queria acrescentar isso que vocês falaram, que eu estou de acordo, que a gente transforma isso numa certa polaridade, como se fosse sim e não. Eu acho que tem um elemento desse selectivism, né, desse ativismo de sofá, e tem um elemento em que isso é verdade real. Sim, e na medida em que for verdade real, vai haver uma resposta, né? Sim. Eu acho que o que a gente está vendo no caso do Cone é que essa resposta não esteve à altura da proposta, da proposição feita. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, mais novo, criança pequena em Barbacena, quando eu era mais novo, queria ter um cachorro. O que você fazia? Você ia comprar um cachorro de raça. Já perceberam o quanto de gente que pega cachorro vira-lata, abandonado? Isso é um movimento que eu vejo hoje muito mais real e que está alcançando cada vez mais pessoas. E hoje, a maioria dos meus amigos tem cachorro vira-lata. E aí? Eu lembro disso começando há 5 anos atrás. E hoje isso é uma coisa que você se depara na internet com várias dessas ideias. É um pequeno movimento. Não muda a vida de todo mundo, mas a vida dos cachorrinhos certamente muda. Né? Você fala com a gente. E sabe uma coisa que eu acho também é que existe muita visão da revolução e da transformação, como a gente viu de 40 anos para trás, que é essa revolução de ir para as ruas, de lutar armado ou de lutar com as mãos por uma causa, né? E que foi a realidade do mundo por muito tempo. E eu acho que não necessariamente é a realidade atual. Então, assim, existem muitas revoluções que você faz do sofá mesmo, entendeu? Então, eu tenho certeza que muitas micro-revoluções, como o Rony está falando aqui, que as pessoas começam do sofá. E às vezes ela mobiliza mais do sofá dela do que ela indo para a rua, fazer uma marcha de 500 pessoas. Entendeu? Eu vou contar só uma história para encerrar. Eu estava no Egito, logo depois desse começo da Primavera Árabe, e eu conheci um cara que era um tiozinho. Eu falei, conta essa história de social media, revolução e tal. Ele falou, olha, quando o pessoal começou a ir para a rua, eu descobri o que o meu filho ficava o dia inteiro com o laptop na barriga. Ou seja, o moleque com o laptop na barriga foi o cara que impressionou o pai com a capacidade de mobilização. Então dá para fazer coisa assim. É isso aí. Gente, acabou. Super obrigado. Acho que alguns de nós ainda ficam por aqui, mas... Valeu. Gênio, muito obrigado mesmo. Parabéns. Parabéns.